Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Copa do Brasil. O Atlético Mineiro vence o Flamengo por 1-0 no jogo de ida em pleno Maracanã, né? Ok, o Flamengo preservou alguns de seus titulares, resolveu começar com um time misto, mas ainda assim, né? Tipo, usou o time titular lá no domingo, né? Numa vitória, obviamente, de 1-0, mas não foi um jogo tão diferente desse, né? Eu acho que a maior diferença é que o Atlético dessa vez aproveitou sua chance primeiro. Lá o Rony teve um gol ali vazio, né? Não, tinha um zagueiro num canto do gol e ele chutou em cima dele, né? Mas assim, ele perdeu uma chance que não podia perder. E aí o jogo acabou aquele negócio, né? O Atlético tinha que mastigar o gol perdido. E aí o que aconteceu, né? O Flamengo, quando teve a chance, conseguiu fazer 1-0 e venceu. Agora, né, o jogo foi o contrário, né? Tipo, você teve o Flamengo até teve suas chances, o Atlético cria uma chance boa, escapa fazer uma grande jogada e o Hulk acaba desperdiçando, mas o Flamengo faz aquela saída de bola, assim, fica tocando bola pro goleiro e a pressão grande ali em cima deles. E o que aconteceu? O Atlético rouba a bola e marca o gol. E é aquele gol que, assim, né, não dá para passar pano, né? Tipo, é uma roubada de bola, assim, que você olha e pensa, né? Por que vocês estão fazendo um negócio desse, né? Para que circular a bola com tanto perigo? O Coelho antecipa bem a jogada, vai lá, chuta pro gol e o Atlético estaciona o busão, né? Tipo, marcou o gol. O Cuca sim tirou o Rony e colocou o Alexander, que é o reforço deles. E até ali você vê o padrão dos reforços, né? O Atlético traz o Alexander, que é uma grande incógnita, enquanto o Flamengo trouxe Samuel Lino, Saul e o Emerson Royal, né? Tipo, um já foi titular do Atlético, dois, na verdade, titulares do Atlético de Madrid, né? Que o Samuel Lino foi, inclusive, o melhor jogador da temporada 22-23. Saul foi um dos principais meio-campistas do o Atlético de Madrid por um tempo. E o Emerson Royal foi destaque no Betis, vamos dar essa colher de chá para ele. Jogou, obviamente, no Milan, teve 3 partidas no Barcelona, teve seu período no Tottenham, mas não é como o sucesso que teve lá em seu certo período, tanto o Samuel Lino como o Saúl Ñíguez, né? De qualquer jeito, né? O Flamengo pressionou no final, martelou, o Atlético abandonou os contra-ataques, que aí eu acho assim, a coisa mais estúpida que existe é um time, quando ele vai se defender, ele se propõe isso, mas não quer contra-atacar. Porque aí o adversário fica muito confortável para atacar. E o Atlético estava dando a bola de volta para o Flamengo, né? E não é um time que tem pouca qualidade para contra-atacar. Inclusive, existem jogadores com velocidade que poderiam machucar em transição. Mas o Cuca deixa o time hiper defensivo no final. E aí você nem podia, por exemplo, usar o Scarpa para lançar uma bola ao ataque. Porque é uma coisa que assim, o Atlético podia usar muito bem. O Gustavo Scarpa é um jogador que tem uma qualidade de passe longo surreal, então eles podiam aproveitar isso. Mas se eles o fizeram? Não, né? Não fizeram. E aí o jogo acabou indo para esse lado em que só o Flamengo atacava no final. E assim, né, o Flamengo não fez um bom jogo, né? Acho que tem que ser dito isso. E eu acho que existe um excesso de preciosismo, que se resume tanto naquela saída de bola lá no gol, que foi muito mal feito e levou o gol do Coelho. E é claro, se resume no ataque, né? Passa pro lado, vamos passar para frente, volta para trás, entende? Eu fico assim, até fazendo um paralelo com o Barcelona do Xavi. Lembra quando aquele time tava até nos bons momentos, etc. Mas tinha uns jogos que o time ficava ali passando pro lado o tempo todo e não criava nada, né? E aí virava aquele arame liso, né? É o excesso de preciosismo, né? O técnico quer que o time tenha uma armação lenta, bem construída, e às vezes você tem uma armação tão lenta, mesmo que você tenha um monte de posse de bola, você dá muito tempo para a defesa se recompor. E uma coisa que as pessoas têm que entender, é possível você fazer uma partida horrorosa com 70%, 80% de posse e você fazer uma partida maravilhosa com 20%, com 25%, né? E nem foi o caso. Hoje foi, até um certo momento do jogo, era 60-40, não era um jogo assim desequilibrado em posse, o Atlético não estava necessariamente só retrancado, ele ia para o ataque às vezes, mas a questão é, o Flamengo foi muito lento no ataque na maior parte do tempo e aquele negócio, né? Não machucou o necessário no jogo em casa e vacilou. E aí na vacilada viu o adversário causar aí esse perigo, né? Porque no final 1-0, tendo que ir na casa do adversário buscar a virada. Não vou dizer que é improvável, não vou dizer também que o Atlético está com a mão na vaga, porque não tá, né? O Atlético não faz uma boa temporada, mas a questão é, o Flamengo se coloca em problema e assim, eu entendo que o foco maior
vai para Brasileirão, Libertadores, né? Mas Copa do Brasil paga conta, né? Copa do Brasil tem premiações enormes. E é o título que o Felipe Luiz ganhou no passado. Ok, meio energia de Celso Roth, né? Tipo, ele assumiu que tem mérito. Se o Felipe Luiz não assume, eu não acho que ganha aquele título. Mas a gente sabe. Por que eu digo energia de Celso Roth? Porque o Celso Roth ganhou o Libertadores dele e assumiu a partir das semifinais, né? E o Felipe Luiz é a mesma coisa. Ele assume a semifinal da Copa do Brasil e consegue ir até a decisão e ser campeão. Agora, o fato é que, assim, ele tem esse título e é uma conquista que, assim, o Flamengo não pode menosprezar a chance de avançar, né? Até porque, assim, ok, o Brasileirão tá muito apertado, né? Mas eu acho que é até mais lógico poupar no Brasileirão do que na Copa do Brasil, né? De novo, o Atlético Mineiro não está jogando bem nessa temporada, né? Não é um time que está fazendo um grande Brasileirão, uma grande temporada, mas não é um bando de bocó, né? Tipo, é o Hulk, o Coelho é um bom jogador. Você tem muito jogador de qualidade ali que você não pode subestimar, né? Tipo, a própria defesa do Atlético tem bons jogadores, o Lianco, você tem ali também o Natanael, um ótimo lateral, você tem ali o Júnior Alonso, que foi um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro no ano do título, tanto da Copa do Brasil do Brasileirão do Atlético, titular de seleção do Paraguaia. O Everson, goleiraço, entende? Tipo, se você não fizer um chute perfeito, o cara tem possibilidade de defender. Ter jogado o Samuel Lino, que foi sensacional ali, fez o chute e a defesaça do Everson. Então, é aquele negócio, não dá para acreditar que as coisas vão vir de graça, entende? Né? Ainda mais num jogo como esse. O Flamengo tem talento? Tem, mas não vou ser o monopólio disso. Não vai ganhar tudo só pelo nome. Precisa fazer por merecer com bola jogada. A gente viu isso até contra o Santos. O Santos é um time fedorento e ganhou do Flamengo. E agora é um time muito mais complicado em termos de talento para enfrentar. E que, assim, sabe o que é o pior quando você enfrenta um time que não tá legal taticamente? É muito difícil ficar pior do que já tá, né? E esse jogo de contra-ataque é a especialidade do Cuca, né? E, assim, isso não quer dizer que vai avançar, porque, como eu disse, é como se o Atlético estivesse voando, mas não é o jogo também ideal para se fazer contra uma equipe deles, e ainda mais na casa do adversário, né? Então, a ver que o Flamengo faz um jogo de volta e a ver que o Atlético faz, porque consegue mais difícil. Vence fora de casa e tem uma boa oportunidade de ir às quartas de final da Copa do Brasil. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.